Bom dia a todos. Dando sequência ao curso continuado de Medicina de Urgência e Emergência, nós vamos dar continuidade recebendo o professor Cid Célio Carvalhais, que nos brindará com os comentários e as perguntas referentes aos aspectos abordados na sua apresentação inicial. Dr. Cid, em que pese as particularidades do atendimento de Medicina de Urgência e Emergência, os princípios bioéticos, ou seja, a autonomia, a não maleficência, a beneficência, o sigilo e a justiça devem ser respeitados. Eu peço a gentileza que o senhor nos comente aspectos ligados a esses princípios bioéticos. A bioética, que ganhou um espaço muito grande no mundo a partir do início da década de 70, ela, eu diria, ampliou conceitos éticos. Existem alguns aspectos definidos em princípios na bioética, esses que foram citados pelo senhor, professor Zed, e principalmente no que diz respeito à autonomia, à liberdade, à não maleficência, à beneficência, e que, às vezes, não é bem o caso. Nós temos uma legislação brasileira que obriga o médico na urgência e emergência e nos casos de risco imediato, ou de agravamento, ou de morte do paciente, que o médico exerça essa autonomia, sob pena de responder civil e penalmente por não exercê-la. Então, na urgência e emergência, esta autonomia tem uma certa relatividade por parte do paciente e tem uma obrigatoriedade por parte do médico. É evidente e natural que o princípio da beneficência, ele prevalece, ele preside tudo. A atenção médica, essencialmente, é promover o bem do paciente. E se isso não é possível, pelo menos confortá-lo. Se isso não é possível, nós temos que ter a convicção que as nossas ações não podem provocar o mal. Então, o princípio da não maleficência é norteador das ações médicas. A liberdade é um preceito que a gente sempre tem aí um grande interesse em ter a sua dimensão. O que é liberdade? E é interessante a gente invocar, por exemplo, que o Bertrand Russell, quando de uma das suas definições muito clássicas de princípios fundamentais, quando questionado o que era liberdade, ele disse assim, olha, a liberdade tem preço. Ela fez uma viagem muito longa, ela efetivamente é portentosa, ela saiu da França e foi para os Estados Unidos e está assentada na States Island. E custou cerca de 200 milhões de dólares. É a estátua da liberdade. É isto que eu posso definir como liberdade. Então, veja bem, um ensinamento desta grandiosidade do filósofo Bertrand Russell, e que nos coloca de uma forma muito clara e plena de definir liberdade, exercitar isto, respeitando o paciente, numa situação de emergência é muito difícil. Eu preferia, com um pouco de pretensão, se o senhor me permite, substituir o termo liberdade por vontade imediata do paciente. E aí, evidentemente, que dependendo da circunstância e situação, a vontade do paciente ela é prevalente. Não sei se lhe respondi dentro do questionamento proposto, quero lhe cumprimentar, muito inteligente, muito apropriado. Outro aspecto importante para todos que trabalham nesse setor é a administração de conflitos. Por vezes, o médico se sente numa situação difícil, o paciente não quer adotar as medidas orientadas e decide, assim como seus familiares, por alta pedido. A situação é de emergência, não permite que o médico faça essa conduta, no entanto, a família quer levar o paciente para casa ou
quer levá-lo para outro hospital, mas sem seguir as recomendações. Como se comportar neste momento? Bom, são dois aspectos que devem ser analisados em princípio. O primeiro é o paciente autônomo, dono da sua vontade, maior de idade, lúcido e consciente. O outro aspecto são os pacientes menores, que, portanto, assistidos pelos pais ou responsáveis, tutores, etc. E aqueles pacientes que não têm condições de definir a sua própria sorte e que alguém o faz por ele, ou por interdição e designação de curatela por parte do juiz, ou porque alguém afetivamente assumiu esse papel. No caso do paciente maior lúcido e autônomo, prevalece a vontade do paciente. E aí é exatamente esta manifestação de vontade. No caso de pacientes menores ou incapazes de exercer aí a autonomia do seu destino, vai prevalecer a vontade do seu responsável legal. Existe uma sequência legal que define responsabilidades. Pais para filhos, filhos para pais, cônjuge para cônjuge, e ascendentes ou descendentes, colaterais até terceira linha. Enfim, existe uma sequência definida de responsabilidade legal. Mas, normalmente, essa coisa não passa desta forma. Ela passa de uma maneira mais conflituosa. Quando o paciente ou seu responsável legal ou a intervenção de familiares com a anuência do paciente se impuser a chamada alta pedido, isso deve ser descrito de uma maneira muito objetiva, clara e precisa no prontuário do paciente. E normalmente isso não é feito, porque acabamos fazendo a economia da falta de tempo e acabamos desenvolvendo aí a orgia dos problemas. O prontuário não é uma carta de amor e nem tampouco um conto de terror. Ele, de fato, representa a realidade daquilo que aconteceu, de uma maneira muito objetiva disso. Há necessidade do paciente, se a figura desta forma, descreve de maneira objetiva, clara e compreensível o quadro clínico, com os preceitos fundamentais do exame físico, a indicação, suspeita diagnóstica em primeiro lugar, suportada de preferência por exames complementares, se for o caso, a indicação da internação hospitalar e a proposta terapêutica. Isso foi explicado para o paciente e seus familiares que recusaram acatar a orientação médica e, por conta própria, contrariando esta orientação, retiraram o paciente do hospital, informando que conduzir para casa ou para outro local, e isso deixa muito claro que a responsabilidade cessa ali, porque a unidade hospitalar jamais pode ser uma unidade prisional. E é preciso de que a gente tenha isso claro e volto a destacar, a única autonomia do médico no sentido de decidir por conta própria é quando existe risco iminente de agravamento do quadro de saúde ou risco iminente de morte. Em relação à corresponsabilidade da instituição ao expor o colega profissional ao atendimento de emergência e urgência em uma situação em que é necessário uma estrutura mais adequada, número de profissionais para atender aquela demanda maior. No entanto, às vezes o hospital tem por medida economizar e expor o colega a essa sobrecarga. Esse colega deve se comportar de que forma? Bom, não é por acaso que a saúde é tida pela população brasileira como uma das maiores reivindicações para melhoria na qualidade e na assistência. O povo é sábio e quando ele decide evidentemente de maneira muito soberana e muito própria.
se isto existe no nosso cotidiano, é que as condições são ruins. Então, é preciso que nós destaquemos aí dois aspectos. De um lado, o serviço público, onde o gestor público nem sempre assume a sua plena responsabilidade e geralmente o faz justificando nas dificuldades orçamentárias ou até mesmo no contingenciamento de despesas. E nada mais representa do que uma verba que deveria ser destinada a um determinado setor, ou é impedida ou é transferida para um outro. E isso aí se denomina de maneira muito bonitinha o contingenciamento de verbas. E o resultado é efetivamente restrição no atendimento, e essa restrição ela se faz pelas más condições de trabalho, onde instrumental, aparelhagem, insumos, recursos humanos, as próprias condições de instalação deixam muito a desejar. Do outro lado, num grande número de serviços privados, o aspecto é exatamente o mesmo, só que com um direcionamento diferente. É a perseguição do lucro desabusado. E, infelizmente, nós não temos aqui um programa de saúde. Nós temos, na realidade, um programa de tratar e até, de uma certa forma, estimular as doenças e um comércio das doenças. E quando se esbarra no comércio das doenças, a responsabilidade, do ponto de vista jurídico, é fundamentalmente da instituição que deveria prover para o atendimento os recursos mínimos necessários capazes de garantir a segurança do paciente. O que fazer numa circunstância dessa ordem? Isso é sempre uma situação de confronto. Mas o ideal, quando se depara em condições precárias de atendimento, é informar o paciente ou os seus familiares, ou de preferência a ambos, que as condições são inadequadas e insuficientes para atender às suas necessidades, sugerir que ele procure outro serviço que tenha capacidade de atendê-lo e ir até uma delegacia de polícia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência de falta de condições de atendimento. Isso vai resultar sempre em confronto, sempre em conflito, mas seguramente é o que nós estamos vivendo aí no dia a dia e que acaba resultando uma série muito grande de problemas que poderiam ser evitados. Uma outra situação é o colega profissional que está num serviço de medicina de urgência e emergência, na saúde suplementar, e se depara com o cerceamento do exercício ético profissional, ou seja, ingerência por parte da fonte pagadora em permitir que ele exerça suas funções de forma plena. Professor Zied, isso é uma situação severamente grave, porque as operadoras de planos de seguro de saúde, na sua essência, elas perseguem lucros desabusados. E o lucro desabusado, ele repousa em 2 ou 3 pontos essenciais organizacionais dessas empresas. Primeiro, elas pagam pessimamente, mal, vergonhosamente agressiva aos médicos. Os honorários profissionais são indecentes, esse é o termo. Segundo, que elas fazem uma série de restrições em termos de propedêutica. Todo um processo investigativo que às vezes se impõe como imprescindível, imperativo para atender a necessidade de um paciente, passa pelas auditagens, passa pelas conveniências, passa pelas autorizações e não é raro ser negado. Isso compromete a eficiência do paciente, a eficiência do atendimento do paciente. E o terceiro ponto que fazem é a famosa glosa. O serviço é prestado, o atendimento é feito e o pagamento é negado. Isso tudo vem comprometer a eficiência do atendimento. Na minha visão de direito,
a obrigação de resposta ao cumprimento destes preceitos é da operadora de planos de seguro de saúde e, às vezes, ela é extensiva à unidade hospitalar, que se submeteu a imposições desta ordem por força contratual. O contrato, embora faça lei entre as partes, mas ele não pode ferir preceitos legais maiores. E aí nós vamos invocar os princípios constitucionais que definem que saúde é um direito de cidadania. Então, se a cidadania é ferida por se negar um direito assistencial, a preservação da saúde ou o combate à doença, a responsabilidade é de quem se negou a fazê-lo. E, no meu entendimento, a responsabilidade é, no caso da sua formulação, das operadoras de plano de seguro de saúde, e ela pode ser extensiva à unidade hospitalar. Entendi. O que mais, doutor Ziad? Creio que esse assunto é inesgotável, mas como nós temos que respeitar a nossa agenda, quero agradecer a sua participação, o seu brilhantismo e os seus ensinamentos, como sempre, são muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu preciso de confessar aos nossos participantes, aqueles que têm aí nos distinguido com a sua preferência de nos assistir, que eu tenho o privilégio de conviver com o professor Zied de forma assim, muito próxima, e é um grande amigo que eu tenho, portanto ele é muito benevolente e eu o agradeço pela benevolência. Mas é um assunto de muita importância, é um assunto que nos preocupa a todos, é um assunto que nos diz respeito no dia a dia e que nós médicos às vezes temos uma postura de uma certa forma comodista, porque nós procuramos negar a nossa obrigação de nos informarmos, nos compreendermos e, acima de tudo, nos obrigarmos aos cumprimentos dos preceitos legais e normativos. É evidente e natural que isso é muito ruim. Nós vivemos sobre a obrigatoriedade de cumprimento de normas, é, em princípio, muito ruim, mas deixa de sê-lo a partir do momento que nós incorporamos isso no nosso comportamento diuturno. E, às vezes, esse período inercial aí, do início das preocupações até a plena absorção, é incômodo, mas a partir da absorção passa a ser uma rotina que, se porventura nós nos desviarmos dela, é que vai nos incomodar bastante. Se isto for feito, se nós, de fato, nos ativermos a esses preceitos legais normativos, se nós tivermos um destaque nos aspectos éticos do acolhimento ao paciente, de respeitar as suas necessidades, especialmente nos aspectos psicológicos de sua fragilidade, tivemos um pouquinho mais de parcimônia e atenção, e cumprirmos na plenitude esse mistério de ser médico, que é, sem dúvida nenhuma, uma distinção, uma honraria, e eu diria um exercício de uma gratificação pessoal muito grande, nós vamos contribuir melhor para a saúde da nossa população, nós vamos ter uma postura mais carinhosa com os nossos pacientes, vamos ter uma sociedade mais feliz e seguramente vamos nos livrar de uma série de incômodos futuros. Este é o recado, esta é a conversa. Nós estamos abertos a debates desta ordem, o nosso pessoal aqui de organização dá a disponibilidade para estabelecer aí os contatos e as conversas, e nós estamos inteiramente à disposição para responder isto ou aquilo que se estabelecer
aí de questionamentos com muita alegria e muita satisfação. Muito obrigado pela atenção. Estamos encerrando mais este módulo deste curso continuado. Esperamos contar com a vossa participação nos próximos módulos. Aguardamos vocês até as próximas participações.